Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim, aqui, fui ver se o microfone estava ligado para voltar aqui com vocês para falar sobre perda de carga dentro do assunto de hidráulica. A gente já viu que se um fluido sai do ponto 1 para o ponto 2, existe um pedágio que se paga ali por uma perda de energia devido ao atrito viscoso entre os fluidos e o próprio atrito do fluido com a parede da tubulação. Então, nada é de graça, existe uma perda de carga, ou seja, uma energia perdida na forma de, muitas vezes, aquecimento, né? Atrito, aquecimento, que, claro, é imperceptível, não altera significativamente a temperatura do sistema, mas é uma perda que deve ser considerada. E aí, se a gente relembrar os tipos de escoamento, né, o escoamento laminar, com aquela trajetória retilínea, bem ordenada, organizada, sem esse cruzamento, né, de partículas, e compará-lo com o regime turbulento, onde nós sequer temos aí uma homogeneidade, um escoamento normal, a gente tem que adotar, na maioria das vezes, uma velocidade média, uma vez que a resultante, né, média aí é o que nós temos como velocidade, mas as partículas elas estão desordenadas em todos os sentidos. Nós precisamos então definir, porque para os casos de fluidos dessa maneira, com escoamento laminar, veja que nas superfícies superior e inferior, a velocidade é zero, né? O fluido está em contato com a superfície e a velocidade naquela região é nula, alcançando no ponto máximo da tubulação, né? Desculpa, no ponto central da tubulação, sua velocidade máxima. Então tem esse comportamento aí meio que parabólico das velocidades, diferente do movimento desordenado, turbulento, onde a gente vê aí uma adoção de velocidade média, porque não há um comportamento, de fato, padronizado. E aí existe um número que a gente chama de número de Reynolds, que define quando um escoamento ele é considerado laminar, quando ele é considerado turbulento. Se ele estiver abaixo de 2000, um número adimensional, né, de Reynolds, a gente vai ver na sequência, eu posso chamar de um escoamento laminar. Acima de 4000, nós temos um escoamento considerado turbulento, e entre 2 e 4000, nós temos uma zona de transição crítica, né, qual ali a gente não consegue determinar muito bem as perdas de carga que acontecem dentro das tubulações. De sorte que em canalizações habituais, né, o normal que nós encontramos no dia a dia, são regimes turbulentos. Então as expressões que foram desenvolvidas, né, no estudo da hidráulica, geralmente vão considerar aí um escoamento turbulento e nos darão expressões para o cálculo da perda de carga. Beleza? Como é que eu calculo esse número de Reynolds? Na verdade, esse número é dado por uma expressão que multiplica a massa específica do fluido vezes a velocidade média do escoamento vezes o diâmetro, e aqui entenda diâmetro como o diâmetro interno da tubulação, né, que é o diâmetro que de fato é utilizado para o escoamento do fluido, dividido pela pela viscosidade dinâmica, a viscosidade dinâmica do meu fluido. Posso escrever também como velocidade vezes diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Viscosidade cinemática do fluido, que nada mais é do que a própria viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Então a gente chega aí numa expressão para o cálculo do número de Reynolds. Dificilmente você vai ver uma expressão que calcule o número de Reynolds, alguma questão que te peça para calcular o número de Reynolds. A maioria delas vai te pedir para entender quando que o regime é laminar, quando que ele é turbulento e qual é a relação que o número de Reynolds faz com as forças de atrito, forças inerciais e forças viscosas. Quando a gente tem um regime laminar, nós temos um número de Reynolds mais baixo. A gente fala que a resistência ao escoamento se dá exatamente entre as partículas do fluido, se dá exatamente
pela viscosidade. Uma vez que na superfície, imagine, se nós temos uma tubulação onde todo o contato do fluido com a tubulação, a velocidade é zero, o atrito desse tubo não interfere, o atrito, né, na superfície do tubo com o líquido, não interfere na perda de carga. Por quê? Porque a velocidade ali é nula, não tem um movimento. Então, eu não tenho um arraste na superfície, simplesmente velocidade nula. Escoamento laminar, então, a perda de carga, né, a resistência ao escoamento, ela se dá simplesmente pelo atrito viscoso, pelo cisalhamento do próprio fluido. Entendam? Por isso, há o quê? Uma prevalência de forças viscosas em relação a forças inerciais. Então a gente fala que o número de Henrys é um pouco mais baixo, por essa viscosidade, as forças viscosas prevalecem, já que o atrito na superfície é nulo e já que nós não temos velocidade nos pontos de contato. Já quando a gente tem um regime turbulento, número de Reynolds acima de 4.000, essa turbulência vai me dar um efeito combinado tanto da viscosidade das partículas, né, do cisalhamento entre partículas, quanto ao atrito na superfície do tubo, as forças inerciais. Então, no caso do regime turbulento, a influência da rugosidade das paredes é relevante, é importante e deve ser considerada. Portanto, quando a gente fala de escoamento em tubulações que quase sempre, né, terão um regime turbulento, eu preciso levar em conta sempre a rugosidade das paredes. Como a gente havia mostrado, o escoamento, quando a gente vê aqui, escoamento turbulento, vai perder ali um pouco de carga pelo atrito na superfície rugosa da parede, quanto também na turbulência gerada por mudanças de direção, peças especiais, algumas singularidades, válvulas, registros, curvas, T's, todas as peças que se introduzem ao longo do sistema. Então, isso a gente fala de perda de carga localizada e perda de carga distribuída. Quando a gente fala distribuída, é aquela perda de carga que o movimento da água, por conta do atrito na tubulação, gera ao longo do meu escoamento. Então essa é a perda de carga de atrito, né, ao longo de toda a tubulação, dada como contínua ou distribuída. Só que nós temos a perda de carga localizada ou acidental nas peças especiais ou singularidades, válvulas, registros, que são aqui, como a gente pode ver, perdas de carga em peças, perda de carga localizada, perda de carga em tubulação, perda de carga distribuída. E claro, numa execução prática, num ponto, aplicação prática, a gente tem aqui, ó, tubo, então tem perda de carga distribuída ao longo de tudo isso, mas temos saída de reservatório, curva, temos aqui curva, T de saída lateral, T de saída lateral, T de passagem direta, curva, até chegar, por exemplo, neste ponto aqui de saída de água, muito provavelmente um chuveiro. Veja quantos acidentes de percurso, quantas singularidades nós tivemos ao longo do tempo, ao longo de todo esse percurso. Isso deve ser considerado chamado de perda de carga localizada. Como que a gente vai calcular isso? Nós vamos ver na sequência, tá? As perdas de cargas localizadas podem ser significativas ou não, a depender de quanto de perda que eles geram, né? E do comprimento total da tubulação. Muitas vezes pode-se desconsiderar até essas perdas de carga localizada quando a gente tem poucos dispositivos e uma tubulação, por exemplo, muito longa, né? Mas via de regra, elas devem ser consideradas. E existe um conceito de perda de carga unitária, que é o quanto eu perco de carga a cada metro de tubulação. Esse conceito é importante porque, digamos assim, eu perco 10 centímetros de carga a cada 1 metro de tubulação que eu percorro. Então é uma medida de perda de carga distribuída, cadente, ao longo do fluido. E eu posso calcular, então, a perda de carga total com a expressão perda de carga unitária vezes o comprimento total da tubulação. Comprimento total que pode ser escrito de duas formas. Comprimento total, que é, na verdade, a soma de duas parcelas. O comprimento real e o comprimento equivalente. O que é comprimento equivalente? Ora, imagine que eu tenho uma tubulação e eu tenha uma curva ou um joelho de 90 graus, um cotovelo de 90 graus. Este cotovelo implica nessa tubulação
para essa determinada vazão, uma perda de carga, que pode ser comparada, que equivale a, por exemplo, 3 metros de tubulação linear. Então, quando eu chego no meu comprimento total, eu tenho a tubulação real, e cada vez que eu tiver um joelho de 90 graus, um cotovelo de 90 graus, eu acrescento 3 metros, porque é o comprimento equivalente daquela peça. Então, existe essa possibilidade de calcular aí a perda de carga com o comprimento total, sendo a soma do real com o equivalente de cada uma das peças. E quando a gente fala de perda de carga distribuída, quais são os fatores que influenciam? Se a gente está falando que o escoamento é turbulento e que o atrito na superfície lateral da tubulação é significante, eu tenho que considerar diversos aspectos. Por exemplo, o material que é empregado. O material metálico é um vidro, né? Na teoria um material muito mais liso, é o concreto, o ferro fundido, um tubo PAD, né, de polietileno. Que material é esse? Qual o processo de fabricação? Ele é soldado, ele é laminado? Porque isso pode introduzir mais ou menos rugosidade no sistema. O diâmetro e o número de conexões. Se a gente for pensar, um tubo de diâmetro menor tende a oferecer mais resistência, né, mais perda de carga para o meu fluido do que um tubo maior, que permite a fluência aí com mais facilidade. Técnicas de assentamento, estado de conservação, isso aqui é extremamente importante. Veja esse tubo novo e veja se você acha que ele oferece a mesma resistência ao escoamento do que esse tubo todo desgastado. Obviamente que não. Tubos que têm ou não revestimentos especiais para melhorar, né, o escoamento, reduzindo as perdas de carga, e se há ou não medidas protetoras durante o funcionamento desse tubo. Imagine que medidas protetoras podem ser algum agente anticorrosivo, né, para melhorar a longevidade, a duração desses nossos tubos. Portanto, nós chegamos para as perdas de cargas distribuídas a indicações, expressões que foram, claro, obtidas por investigações experimentais, tanto para o escoamento turbulento quanto para o escoamento laminar. No escoamento turbulento, nós não conseguimos determinar analiticamente como eu calculo a perda de carga. Veja que a hidráulica é algo tão difícil assim de ser traduzido analiticamente, que a maioria das expressões vem de ensaios, de experimentos, onde existem publicações que determinada expressão acaba sendo utilizada, né? Então existe o campo de aplicação, onde que ela pode ou não ser aplicada, e a equação universal, ou equação de Darcy-Weisbach, ou equação de Darcy, vamos colocar assim quando eu falar, ou equação universal, ela foi desenvolvida para calcular a perda de carga, mas é algo muito difícil, eu não consigo expressá-la analiticamente. Então, eu coloco um fator de atrito, F, que vai ser um coeficiente, um fator de atrito, que vai utilizar um diagrama para ser obtido. E aí, uma vez que eu tenho esse fator de atrito, eu tenho o comprimento da tubulação, o diâmetro, a velocidade e 2 vezes a gravidade, consigo calcular a perda de carga distribuída. De onde eu pego o F? Lá do diagrama de Moody, que é um diagrama desenvolvido justamente por quê? Porque nós não conseguimos descrever analiticamente como ocorre essa perda de carga numa tubulação. Por isso, então, preciso de um gráfico para me subsidiar, para eu encontrar o coeficiente de atrito. E o escoamento laminar? No caso do escoamento laminar, ele não depende, ele não depende da rugosidade da tubulação, como a gente viu, já que na superfície, em cima e embaixo, onde tem contato com a superfície, nós temos velocidade nula, né? Então ele depende somente, na verdade, do número de Reynolds, que é que vai medir aí essa relação entre forças cinéticas e viscosas, né? Inerciais, desculpa, e forças viscosas. Então, no escoamento laminar, eu consigo chegar a uma expressão analítica, que é 64 sobre o número de Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Perceba que turbulento, fator de atrito. O fator de atrito no escoamento laminar, ele não necessariamente precisa passar pelo gráfico de Moody,
é simplesmente 64 dividido pelo próprio número de Reynolds. E aí, para se utilizar o diagrama, vou mostrar para vocês aqui o diagrama primeiro de Moody, e como que eu o utilizo para pegar o coeficiente de atrito. Bom, eu calculo o número de Reynolds do escoamento e calculo a rugosidade relativa. E aí jogo no gráfico para encontrar, por fim, o fator F, que é o fator de atrito. A rugosidade relativa, nós temos aqui uma tabela dando aqui algum tipo de rugosidade absoluta, né? Absoluta é exatamente a rugosidade que se tem na superfície, e a rugosidade relativa é a rugosidade absoluta da superfície daquela tubulação, dividida pelo seu próprio diâmetro. Ou seja, o quanto a rugosidade daquela superfície é influente em relação ao seu diâmetro. Quanto maior o diâmetro para uma mesma rugosidade, obviamente a rugosidade relativa tende a cair, porque o efeito dessa rugosidade absoluta, ele é dissolvido, né, é diminuído, uma vez que a gente aumenta o diâmetro. Então, cada vez menos impacto tem essa rugosidade. Agora, para um tubo muito pequeno, por exemplo, um diâmetro muito pequeno, a rugosidade da superfície tem maior significância, maior importância, né, no escoamento. Basicamente, diagrama de Moody, número de Reynolds e rugosidade relativa, que é a absoluta, né, a altura mesmo das rugas, né, média, a altura média dessas rugas, dividido pelo diâmetro da própria tubulação. E aí a gente chega, imagine que a gente tem aqui, por exemplo, um ponto com o número de Reynolds vamos lá, qualquer ponto aqui de 8, 10 na 5, e uma rugosidade relativa de 0,001. Bom, peguei aqui rugosidade relativa, peguei aqui número de Reynolds, jogo, rebatendo aqui, o meu F. Achei o meu F, que é o meu fator de atrito, igual a 0,02. Perceba que, para o escoamento laminar, nós temos uma reta, onde F é simplesmente 64 dividido pelo número de Reynolds. Significa que, no caso do escoamento laminar, lembre-se, a rugosidade relativa não tem importância, porque nós temos ali velocidade zero no ponto de contato do fluido com a superfície. Então ela é, de certa forma, insignificante. Ou seja, pode ser desconsiderada. Independe, né, da rugosidade relativa, e sim, simplesmente, do número de Reynolds, quando o escoamento é laminar, como a gente viu no início da aula. Kohler-Brook desenvolveu uma equação, né, para se calcular o fator de atrito, só que a gente tem que ir ali ou por tentativa e erro, ou métodos computacionais, porque 1 sobre raiz de F, nós precisamos aqui de Reynolds vezes raiz de F. Isso aqui é só uma expressão que, quando você aplica no computador, você consegue resolver, né? Mas não é facilmente aplicada no dia a dia, por isso a gente utiliza o diagrama de Moody, principalmente para resolver questões. E é importante você olhar esse diagrama do ponto de vista de regiões, né? E aqui no próximo slide eu mostro as regiões para vocês. Por exemplo, nós temos a região laminar, zona laminar, onde o escoamento é laminar. O que isso quer dizer? A rugosidade, ela não depende, o fator de atrito, ele não depende da rugosidade, como eu disse, e sim só do número de Reynolds, ele é inversamente proporcional ao número de Reynolds. Daí nós temos uma zona crítica, temos uma zona de transição, e depois, a partir dessa linha, nós temos uma zona completamente turbulenta. Veja que nessa zona completamente turbulenta, nós temos praticamente linhas retas aqui de rugosidade. Então, mais uma vez, na zona inteiramente rugosa, para determinar determinada rugosidade relativa, F se mantém constante, independente do valor do número de Reynolds. Então, quando eu estou no escoamento laminar, a rugosidade relativa não me importa, né? Uma vez que eu só tenho dependência inversamente proporcional com o número de Reynolds, e quando eu estou numa zona completamente turbulenta, lá na frente, não interessa mais o número de Reynolds, ele já está com turbulência muito alta. O que interessa para mim é a rugosidade relativa. Uma vez que eu dei para a rugosidade relativa, que eu tenho a rugosidade relativa, por exemplo, 0,05, qualquer que seja o número de Reynolds, eu vou parar numa linha que vai me projetar no mesmo
F no mesmo fator de atrito. Então, é interessante você ver que quando você está na regime laminar, não interessa a rugosidade, interessa o Reynolds. Porque, em função do Reynolds, eu calculo o fator de atrito. Já quando eu estou numa zona extremamente turbulenta, já não me interessa mais o número de Reynolds. Eu simplesmente olho a rugosidade relativa e encontro o fator de atrito. Lógico, na zona intermediária de transição aí, nós temos então o cálculo, né, de fato, para se encontrar o fator de atrito. Mas nos extremos temos essas particularidades. Falando de perda de carga distribuída, a gente falou agora entrando na perda de carga localizada, que são curvas, bocais, registros, válvulas, tudo que nós já vimos. Veja que nós podemos calcular o comprimento equivalente utilizando a mesma equação universal, ou de Darcy-Weisbach. O comprimento equivalente é, como eu disse, neste caso, o comprimento equivalente de uma válvula é um comprimento da tubulação no mesmo diâmetro que representaria a mesma perda de carga, ou seja, ambos são equivalentes com a mesma perda de carga. Então, a questão ela pode me dar o comprimento equivalente de cada peça, ou ela pode me dar o coeficiente de perda de carga para determinada peça. Veja, se eu coloco isso aqui tudo e chamo de K, eu posso então, chamando isso aqui tudo de K, escrever que a perda de carga localizada é K vezes V ao quadrado sobre 2G. E aí a tubulação pode me dar a perda de carga, o coeficiente de perda de carga em determinados acessórios. E uma outra forma de escrever quando a gente tem as questões que me dão o K, que é o coeficiente de perda de carga. Então, seja por comprimento equivalente, seja por coeficiente de perda de carga, a gente continua podendo utilizar a equação universal para calcular as perdas de carga localizada. A gente já utiliza para calcular a perda de carga distribuída, utilizando aqui o comprimento real da tubulação. Quando a gente utiliza o comprimento equivalente, eu consigo calcular a perda de carga localizada. Quando eu utilizo o comprimento real, eu consigo calcular a perda de carga distribuída. E quando eu utilizo o comprimento total, tanto de real quanto de equivalente somados, daí eu consigo calcular a perda de carga total do meu sistema. Daí, se eu divido isso pelo comprimento, eu consigo chegar numa perda de carga unitária, né? A cada metro eu perco, em média, ali, um determinado valor. Isso é útil para diversas questões. E aí, quando a gente fala principalmente de válvulas, registros, existe um fenômeno de uma perda de carga por válvulas e registros. E quando eu tenho principalmente um registro, uma válvula que se fecha bruscamente, nós temos um pico de pressão, e eu já falei para vocês em outras questões, em outras aulas, que é o nosso chamado golpe de Ariade. Veja que aqui eu tenho uma válvula que passa água e eu fecho ela de uma hora para outra. Eu tenho um pico, então, de sobrepressão, a energia muito grande aqui do fluido é imediatamente interceptada, isso gera uma pressurização da tubulação, a montante, né? E pode causar danos, né? Rupturas, trincas. O próprio efeito disso pode gerar fadigas que prejudicam a nossa tubulação como um todo. Por isso que é ideal, quando a gente opera grandes sistemas, né, utilizar registros, por exemplo, de gaveta, onde o fechamento exige várias voltas até que se tenha a vedação total do sistema. Isso minimiza o quê? O golpe de Ariete. Ou ariete, né? Alguns falam ariete. Se eu fecho a válvula numa manobra única, como esse registro aqui de esfera, eu rapidamente saio de completamente aberto para completamente fechado. Então o golpe é muito grande. Quando eu tenho uma manobra, um registro, que eu opero fechando aos poucos, isso exige que a vazão vá se reduzindo aos poucos e não tenha um pico de sobrepressão. Então isso influencia, né? Esses registros de fechamento de gaveta e de esfera influenciam drasticamente no quanto eu tenho de sobrepressão ou golpe de Ariade, né? A gente chama de golpe de Ariade também de sobrepressão. Esfera, com 1/4 de volta, interrompi tudo, ou seja, um golpe mais alto. Gaveta tem que dar várias voltas e vai fechando aos poucos. Introduz, então, menor perda de carga ao sistema. O que nós vimos até agora foi a equação universal. Acontece que, veja,
Isso tudo deriva de experimentos. A gente viu que as expressões da hidráulica para perda de carga vieram de uma série de experimentos, inclusive elaboração de gráficos e tudo mais. Além de Darcy e Weisbach, sei lá como é que pronuncia isso, diversos outros caras, em diversos outros países, foram fazendo seus ensaios com o material daquele local e desenvolvendo suas expressões. Então vocês vão ver que existem várias expressões para perda de carga, algumas para tubo PVC, outras aplicáveis ali para tubos metálicos ou tubulação de concreto. Tudo isso dando origem a diversas expressões, outras expressões. A mais popular delas, né, além da equação universal de Darcy, é a nossa expressão de Hansen-Williams, muito utilizada, porque ela pode ser utilizada por uma gama muito diversa de tubos, né, os mais diversos possíveis. E ela nos dá um coeficiente que considera aquela tubulação nova, meia-vida e velha. Isso nos permite fazer cálculos de perda de carga para projeções futuras, onde a tubulação, obviamente, não terá o mesmo comportamento da tubulação nova. Então, por isso ela ganhou aí uma certa notoriedade. Eu diria que a fórmula empírica aí, além da equação universal, que nós já vimos, esta é a empírica mais consagrada, exatamente. Mas nós temos a de Darcy, como a gente viu, tem de Ferro-Whipple, tem de Flamand, tem de Chese, temos de diversos outros autores. Para vocês aqui na aula, além da universal, eu só vou trazer aqui a perda de carga pela expressão de Hansen-Williams em função deste C aqui, que é o coeficiente de Hansen-Williams, que eu posso ter para vocês verem aí para aço, para concreto, para ferro fundido, para PVC, para tubo PAD e diversos outros aqui, tanto na consideração novo, mais ou menos 10 anos de usado, mais ou menos 20 anos. Então eu tenho uma tabela que é muito mais ampla do que essa, mas a grande importância é amplitude da aplicação para diversos tipos materiais e para diversas idades. Ele considera isso, e isso é bem legal, por isso que ela é bem utilizada. Obviamente aqui eu estou dando em função de perda de carga unitária, né? Então eu tenho que multiplicar pelo comprimento total. Se eu multiplicar isso aqui por L, que é o comprimento total, eu chego então à perda de carga efetiva, o meu H. Se eu multiplico por L, total, chego à perda de carga total. Se eu multiplico por L real da tubulação, que é o real físico mesmo, eu chego à perda de carga distribuída. Se eu multiplico pelo L equivalente, que é o comprimento equivalente de todas as minhas singularidades e peças específicas, eu chego à perda de carga localizada. Então eu posso utilizar essa expressão para calcular a perda de carga localizada, perda de carga distribuída, tudo depende do comprimento que eu adoto. E aqui, então, só para lembrar, é a perda de carga por comprimento de tubulação. Para eu chegar na perda de carga final, preciso multiplicar pelo comprimento da tubulação, seja ele real, equivalente, ou total, que soma real com equivalente. Maravilha? Então essa aula trouxe para a gente os conceitos de perda de carga localizada, perda de carga distribuída, escoamento turbulento, né, que é o mais significativo, onde nós temos aí número de Reynolds acima de 4.000, e fator de atrito na equação universal. Além da equação universal para perda de carga, trouxe também a equação de Hansen-Williams para perdas de carga também, que eu acho que isso, dentre as que existem, essa é a principal juntamente com a universal. Agora sim, só resolver questões para fixar o conteúdo. Espero que tenham gostado.